Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! E olha só, a polícia investiga o crime organizado em 22 estados brasileiros, que ganhou 4 vezes mais com sonegação de impostos do que com o tráfico de cocaína. Uma das principais formas de lavar dinheiro do crime são os postos de combustíveis. Autoridades federais e estaduais investigam a infiltração do crime organizado em 941 postos de combustíveis localizados em ao menos 22 estados. O mapeamento inédito revela indícios de domínio em parte desses postos por parte de facções como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e Família do Norte. Milícias também atuariam no setor. São Paulo e Goiás são os estados com maior penetração de organizações criminosas na venda de combustíveis, aponta o levantamento. Em São Paulo, foram identificados 290 postos sob suspeita, seguido por Goiás, com 163 na sequência, aparecem Rio de Janeiro, 146, Bahia com 103 e Rio Grande do Norte com 88. Em alguns casos, segundo os investigadores, redes atuam com ampla ramificação em diferentes regiões do país. O mapa foi produzido a partir de informações do setor, está no Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O grupo conta com representantes da Polícia Federal, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Ministério de Minas e Energia. O ministro Ricardo Lewandowski relatou em fevereiro preocupação com essa infiltração. Ele anunciou que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar a atuação criminosa no setor. O mapeamento dos postos suspeitos foi construído a partir de investigações de lavagem de dinheiro sobre sócios com antecedentes criminais e envolvimento em operações policiais, como roubo de cargas e uso de laranjas. Autoridades federais e estaduais, ouvidas pela Folha, afirmam que organizações criminosas aproveitam-se de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulterações dos produtos. Fraude, extorsão, saque indevido. Atualmente, quando alguém diz uma destas palavras, lembra do sistema Pix. Parecem sinônimos de um mecanismo que superou todos os outros meios de pagamento, até mesmo do próprio dinheiro vivo, mas que, diante de tantos problemas, está passando por vários ajustes. O número de fraudes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneo Pix tem apresentado crescimento constante desde sua implementação. Em 2024, a média mensal de notificações por suspeitas de fraude superou as 390 mil ocorrências, conforme revelam dados do Banco Central. Somente em janeiro de 2025, o último mês com dados disponíveis, foram registradas mais de 320 mil notificações consideradas procedentes pelas instituições participantes do Pix. O aumento acompanha a expansão do uso do sistema, que contabilizou mais de 5 bilhões de transações apenas no primeiro mês do ano. Desde 2021, quando o Pix completou seu primeiro ano de operação, o número de fraudes reportadas vem crescendo de forma significativa. Naquele ano, a média mensal era superior a 30 mil casos. Em 2022, esse número saltou para mais de 136 mil e em 2023 alcançou mais de 216 mil ocorrências mensais. Apesar dos números elevados, o total de fraudes representa, em média, apenas 7 milésimos das transações mensais realizadas desde abril de 2023. As notificações de fraude referem-se a pedidos feitos pelas instituições participantes para devolução de valores transferidos ou cancelamento de devoluções quando há indícios concretos de que a operação envolveu golpe ou estelionato. De acordo com o Manual do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que administra as chaves Pix, são consideradas fraudes aquelas transações realizadas sem autorização do pagador, mediante coerção, estelionato ou efetuadas por terceiros sem o reconhecimento do usuário. Nos últimos anos, a autoridade monetária vem promovendo uma série de ajustes nas normas e mecanismos de segurança do Pix. Entre as medidas previstas está a entrada em funcionamento, a partir de outubro de 2025, de um sistema de autoatendimento para o mecanismo especial de devolução. Esse recurso permitirá que o próprio usuário solicite a devolução de valores em caso de fraude, sem depender do atendimento direto das instituições financeiras. Desde 2021, outras ações vêm sendo adotadas,
como a imposição de limites de transferência no período noturno, o cadastro prévio de contas para recebimento de valores acima do habitual e o tempo mínimo de 24 horas para aumento dos tetos de movimentação. Em 2022, uma fiscalização ampla sobre a abertura de contas digitais foi conduzida com o objetivo de identificar fragilidades no sistema financeiro, especialmente o uso de contas de terceiros, conhecidas como contas laranja, para movimentar recursos obtidos de forma ilícita via Pix. Em resposta, foi criado um sistema de compartilhamento de informações sobre fraudes com abrangência além do Pix. Outra mudança relevante ocorreu no fim de 2024, onde transações realizadas em dispositivos não reconhecidos pelo banco do cliente passaram a ter limite de R$ 200 por operação, com um teto diário de R$ 1.000. Nos dispositivos previamente cadastrados, os limites permanecem mais flexíveis. E os bancos brasileiros investiram 5 bilhões de reais para reforçar a segurança de suas redes de conexão com seus clientes. Uma atitude cada vez mais necessária diante da lista que a Federação dos Bancos fez, um levantamento dos 10 golpes mais comuns na hora em que as pessoas acessam suas contas. Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. A cada dia, novas tentativas de golpe surgem visando enganar e prejudicar a população. O golpe do WhatsApp, das falsas vendas e da falsa central ou falso funcionário de banco são as 3 abordagens mais comuns comunicadas por clientes em 2024 às instituições associadas e que foram repassadas à FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com os bancos, eles não têm poupado esforços e, sobretudo, investimentos no combate aos crimes contra os clientes. Diversas campanhas de esclarecimento para a população por meio de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais foram lançadas e, no ano passado, foram investidos cerca de 5 bilhões de reais em segurança e prevenção a fraudes e crimes cibernéticos. Além dos golpes já citados, o phishing, ou pescaria digital, é uma fraude eletrônica que visa obter dados pessoais dos usuários, também é muito utilizada, assim como o golpe do falso investimento, golpe da troca de cartão, golpe do falso boleto, da devolução do empréstimo e também da mão fantasma e o motoboy. São os mais listados pela federação. Ao ser vítima ou sofrer a tentativa de um golpe, deve-se registrar imediatamente um boletim de ocorrência, assim como avisar a sua instituição bancária. E por falar em golpes, um esquema bilionário de golpes no FGTS e no seguro-desemprego foi descoberto pela Polícia Federal. A maioria das vítimas é de beneficiários de programas sociais do governo federal que fazem as movimentações pelo aplicativo. A investigação apontou a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal no esquema que desviou mais de 2 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com fraudes sofisticadas, movidas por mecanismos digitais e acessos oficiais. Com o auxílio de funcionários da Caixa, que repassavam dados sigilosos e fundamentais, os criminosos conseguiam invadir o sistema do Caixa Tem. A PF informou que teve servidor envolvido que foi além e sacou dinheiro pessoalmente na boca do caixa a mando do grupo. Para montar a fraude, os criminosos acessavam em páginas ilegais na internet milhares de CPFs e passavam a identificar quem tinha benefícios ativos. Esses dados eram repassados aos funcionários da Caixa, envolvidos no golpe, que alteravam os cadastros das vítimas no aplicativo Caixa Tem, substituindo os e-mails dos beneficiários por outros controlados pela quadrilha. Assim, eles conseguiam gerar novas senhas. Com isso, os criminosos passavam a ter controle total sobre as contas, faziam transferências por Pix, pagavam boletos ou sacavam o dinheiro. Como os valores dos benefícios não são tão altos, para conseguir mais dinheiro, a quadrilha ficava sempre repetindo o golpe. Precisava acessar o sistema do caixa centenas de vezes por dia. Para isso, usava um software que faz um computador acessar e controlar muitas contas ao mesmo tempo. E nas ruas não faltam motivos para as pessoas se sentirem inseguras quando saem de casa, como perceber que alguém está chegando em uma moto. Vamos ver. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou um dado alarmante sobre violência. Grande parte dos brasileiros relata sentir medo de assalto em situações cotidianas, como estar em um restaurante, esperar o ônibus sozinho e até parar o carro no sinal. Os dados também mostram que, ao perceber uma moto chegando perto, 8 a cada 10 pessoas têm medo de se tornarem vítimas de um assalto.
Em todos os 9 cenários testados pelo Datafolha, a maior parte dos brasileiros relatou sentir medo. Outras situações que causam medo na população é quando alguém de bicicleta se aproxima, precisar usar o celular na rua ou no transporte público, entrar ou sair de casa e esperar por um táxi ou um carro de aplicativo. Mas em todos os cenários listados, o medo de alguém estar se aproximando de moto é o mais comum. Entre aqueles que relatam ter muito medo de assalto quando uma moto se aproxima, 66% são mulheres e 44% homens, segundo a pesquisa. Em todas as situações questionadas, o sentimento de medo é citado com mais frequência pelas mulheres em comparação aos homens. O levantamento também aponta que o medo de assalto é proporcional à renda. Os mais pobres, em geral, relatam sentir mais medo do que os mais ricos quando se vê nas situações que foram pesquisadas. E olha só, os casos de bullying que são considerados crime desde 2024 aumentaram em Mato Grosso do Sul, principalmente no âmbito escolar. Desde 2024, o bullying passou a ser oficialmente criminalizado no Brasil, representando um avanço importante no combate à violência escolar e à intimação entre jovens. O crime de bullying, ele é uma conduta onde uma pessoa ou mais, de forma sistêmica, causa uma violência a um grupo de pessoas ou a uma pessoa só, de forma repetitiva e intencional, que pode ser uma agressão verbal, uma agressão física, uma agressão moral, sem uma motivação aparente e que gera uma humilhação, uma intimidação, uma discriminação daquela pessoa que sofre essa violência. O bullying pode se manifestar de diversas formas, não se limitando a um único padrão de comportamento ou perfil de agressor. Para a psicologia, é fundamental reconhecer o momento certo de buscar ajuda. Normalmente, onde a gente evidencia que está acontecendo a questão é no espaço escolar. Então, às vezes, é a escola a primeira que percebe o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Como eles acarretam efeitos muito ruins, como eu falei, né? O isolamento social é um que é muito sério, a questão da depressão, a questão do isolamento, a questão da automutilação, e alguns desfechos também levam ou uma ideação suicida ou o próprio suicídio. A penalidade para o bullying, quando ele é praticado de forma presencial, ela é multa. Mas quando ele é praticado pela internet, por aplicativo, rede social, jogo online, ele tem a pena de 2 a 4 anos e a multa. Isso se ele não configurar um crime mais grave do que o cyberbullying. Cerca de 30% das ocorrências registradas no Centro Integrado de Polícia Especializada são destinados ao bullying, um número alarmante que chama a atenção da sociedade, já que tanto a vítima como quem comete o crime precisa de tratamento e atendimento adequado. Sempre digo que quem comete o bullying também tem problema. Talvez não tanto quanto o que ele acarretou na vítima, mas ele tem, né? É uma prática de ver o outro sofrendo, é uma prática do outro falar, para, não estou aguentando, para, eu estou sofrendo, porque o bullying ele é físico, ele é psicológico, ele é relacional. Então a gente tem que entender qual é essa atitude, entender essa pessoa que está vendo o outro sofrendo e mesmo assim está gostando dessa prática. A escola, com uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, chamar a família das duas partes, tanto de quem agrediu como quem foi agredido, para este espaço de entendimento. E aí, muitas das vezes, tem que se encaminhar para psicoterapia, para terapia medicamentosa. A pessoa que ela tem conhecimento de que alguém está sofrendo bullying, que testemunhou, ficou sabendo, ou o pai de alguém, o que eu acho interessante? Procurar ajuda na escola, se for no ambiente escolar, conversar com o professor, coordenador, para tentar evitar situações que possam fazer com que isso aconteça. Procurar conselho tutelar para acompanhamento tanto da família da vítima, quanto do agressor, porque o agressor precisa também de acompanhamento do conselho tutelar, porque normalmente são adolescentes e crianças, entendeu? Estão em fase de formação, ainda dá para ajudar tanto o agressor quanto a vítima, e delegacia de polícia. Registrar a ocorrência para ser responsabilizado pelo ato que ele praticou. E mudando de assunto, os cidadãos brasileiros com pendências na Justiça Eleitoral têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação. Caso o procedimento não seja feito, pode ter o título cancelado. E quem não estiver com o documento em dia
pode sofrer restrições. Dados da Justiça Eleitoral apontam que mais de 5.200.000 eleitores ainda não atualizaram o cadastro. Por outro lado, cerca de 72.300 eleitores regularizaram a situação. Precisam resolver as pendências. Os eleitores para quem o voto é obrigatório e que nas últimas 3 eleições consecutivas não foram às urnas, não justificaram a ausência, não pagaram a multa pelo não comparecimento. Cada turno é contado como uma eleição. Assim, nos locais com 2 turnos no pleito do ano passado, por exemplo, a falta nas 2 ocasiões já conta como 2 eleições. Dados da Justiça Eleitoral apontam que dos mais de 159 milhões de brasileiros aptos a ir às urnas, 5.300.000 são eleitores que não compareceram nos 3 últimos pleitos. Deste grupo, a maioria, 58%, é de homens com ensino fundamental, incompleto. 30,3% tem entre 25 e 29 anos. Quem não fizer a regularização pode ter o cancelamento do título. Para resolver as pendências pode ser necessário o pagamento de multas. Isso pode ser feito por boleto, Pix ou cartão. Estar em dia com a Justiça Eleitoral é requisito para inscrição em concurso público ou para tomar posse em cargo público, receber qualquer remuneração de cargo ou função pública, participar de concorrências públicas da União, dos estados, dos municípios, das autarquias ou das entidades similares, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo governo, realizar atos que exijam quitação do serviço militar ou do imposto de renda. E olha só, com a saca do café valendo mais do que 1 grama de ouro, os produtores do grão no estado de Minas Gerais estão investindo na segurança particular para evitar esses roubos. E os donos de cafezais registraram uma série de ações de criminosos nas fazendas nos últimos meses. Acompanhe. A saca do café está sendo negociada acima dos R$ 2.500 e os cafeicultores do sul de Minas estão preocupados com os furtos e roubos. Por isso, eles estão investindo em mais segurança com as rondas particulares. De acordo com os produtores de café, apesar dos esforços das forças de segurança, ainda é preciso mais. E aí, um serviço ganha destaque e com mais um custo adicional. O produto passa a valer mais que ouro para o consumidor final. Os cafeicultores dizem que mesmo com todo esse aparato de segurança, os criminosos ainda continuam a agir. Os criminosos preferem atuar mais no período da noite. Como nem todos os produtores têm condições de contratar o serviço, o Sindicato Rural de Boa Esperança recomenda a parceria entre cafeicultores vizinhos para a aquisição de equipamentos que possam aumentar a segurança. Segundo a Polícia Militar, a Brigada está realizando operações e aumentando o patrulhamento em áreas da zona rural dos municípios do sul de Minas, para tentar coibir a ação de bandidos. Com a alta do preço do café, tem feito alguns supermercados colocarem até grade para impedir o furto do produto, assim como acontece em artigos de luxo. A mercadoria, que antes podia ser vista com mais frequência nos carrinhos de compras dos brasileiros, agora está sobrando nas prateleiras. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de abril, o café moído está 77,78% mais caro do que há um ano, revelando a forte alta no preço em 12 meses. E você vai ver a seguir. Abril Laranja combate o abandono e maus tratos aos animais. Campanha é válida até o fim do mês. E ainda, tricampeã olímpica viraliza ao vencer corrida de paz na escola de seu filho. Tudo isso você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. Olha só, até o fim do mês acontece a campanha Abril Laranja, que combate o abandono e os maus tratos aos animais.
A proposta desta campanha é despertar sentimentos de empatia e compaixão, além de alertar sobre punições em caso de maus tratos. Abril é o mês da conscientização sobre a crueldade contra animais de estimação, com o objetivo de protegê-los. A campanha alerta que a negligência e maus tratos com os animais devem ser denunciados e punidos. Em conjunto com as instituições de proteção animal, a intenção é garantir que as necessidades básicas dos animais, como alimentação adequada, abrigo e cuidados veterinários, estejam garantidas. Os tutores são responsáveis pela manutenção dos seus pets e por oferecer um ambiente saudável e seguro que proporcione o seu bem-estar. Eles também são responsáveis pela remoção dos dejetos que eventualmente são deixados nas vias públicas. Casos de maus-tratos definidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária são todos os atos que provoquem dor ou sofrimento desnecessário aos animais, além de negligenciar o fornecimento adequado de alimentos e água, mantê-los sem higienização adequada, utilizar correntes curtas que restringam seus movimentos, deixá-los soltos nas ruas expostos aos riscos, abandonar os animais deixando-os desprotegidos e vulneráveis e outros. Maus tratos aos animais é crime. A Lei Federal dos Crimes Ambientais prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A Organização das Nações Unidas anunciou uma cúpula para reforçar a COP30 e o encontro será virtual. Por iniciativa do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vários líderes mundiais participarão de uma cúpula virtual para fortalecer a ação climática por ocasião da COP30. O anúncio foi feito pelo porta-voz de Antônio Guterres, Stéphane Dujarric. O porta-voz explicou que Guterres e Lula reunirão um grupo pequeno, mas representativo de chefes de Estado e de governo em uma reunião virtual a portas fechadas para discutir o fortalecimento dos esforços globais para enfrentar a crise climática e acelerar uma transição energética justa. O objetivo é criar energia real para tornar a COP um sucesso, destacou Dujarric. É importante, disse o porta-voz, que os líderes possam trocar opiniões livremente e manter um debate franco neste formato a portas fechadas, embora não tenha especificado quem vai participar da cúpula virtual. A Conferência do Clima Anual da ONU, a COP30, será realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro. Os países signatários do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global, deveriam ter apresentado suas novas estratégias de redução de gases do efeito estufa em fevereiro, mas muitos ainda não o fizeram. Enquanto isso, o planeta registra temperaturas historicamente altas pelo 3º ano consecutivo, depois de 2024 se tornar o ano mais quente já registrado, superando o recorde estabelecido em 2023. Agora nós vamos falar de saúde. O uso de medicamentos para o controle do colesterol ruim pode ter efeito também na prevenção à demência. A conclusão é de estudos feitos por cientistas sul-coreanos. A demência é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, com pouquíssimas opções eficazes para preveni-la ou tratá-la, pode ter seus riscos reduzidos por um medicamento extremamente comum, as estatinas. Em um estudo recente, pesquisadores sul-coreanos descobriram que, ao manter o colesterol ruim, o LDL, em níveis baixos, mas não muito baixos, podem ser uma proteção contra a demência. Segundo a pesquisa, essa proteção parece ser maior em pessoas que usam estatinas do que naquelas que têm o LDL naturalmente baixo. Isso sugere que esses medicamentos para baixar os níveis de gordura no sangue podem ter efeitos protetores adicionais. Embora os benefícios dos baixos níveis do colesterol ruim sejam conhecidos há muito tempo na proteção contra eventos cardiovasculares, a sua relação com a demência tem sido menos clara. Ainda não se conhece, principalmente, o limite abaixo do qual não há mais benefícios para reduzir o risco de declínio cognitivo. Os autores da pesquisa analisaram dados ambulatoriais coletados entre 1986 e 2020, de mais de 12 milhões de pacientes adultos sem diagnósticos prévios de demência. Segundo eles, os altos níveis de colesterol da lipoproteína de baixa densidade provocam inflamação, estresse e desequilíbrio no colesterol cerebral, o que pode contribuir com o surgimento da demência. Já o colesterol baixo reduz o risco de aterosclerose e doença cerebrovascular, percussores do declínio cognitivo.
E as estatinas melhoram a função das células dos vasos sanguíneos, reduzindo a neuroinflamação e regulam os níveis da proteína beta-amiloide, cuja acumulação forma as placas características do Alzheimer. Apesar disso, a pesquisadora observa que o efeito foi modesto e precisa de mais estudos. Uma professora do Paraná descobriu que está com câncer, uma doença enfrentada por cerca de 70 mil mulheres no ano passado. O que não é comum é contar com o apoio dos alunos, que decidiram raspar os cabelos em um gesto de solidariedade. Vamos ver. Alunos do Colégio Adventista do Boqueirão, em Curitiba, decidiram apoiar a professora de ciências, Cíntia Pavese, diagnosticada com câncer de mama depois que ela precisou se afastar das aulas por um determinado período. Cíntia é muito querida por todos da escola e principalmente por seus alunos do 7º ano, que ficaram muito abalados com a triste notícia sobre o estado de saúde que a professora se encontra. Mas para virar o jogo, os alunos se uniram para prestar uma homenagem e decidiram raspar a cabeça em um gesto de amor, empatia e solidariedade à professora, que ficou emocionada com a atitude inesperada dos alunos. Cíntia agradeceu os alunos dizendo que aquela homenagem era o combustível que a alma precisava e que logo vão contar vitórias. O perfil da escola nas redes sociais publicou uma mensagem de apoio à professora, dizendo que a vida é um presente precioso de Deus e que estão unidos em oração, em fé e esperança. Os seguidores do perfil da escola também elogiaram a homenagem, destacando que a atitude dos alunos foi um ato empático. Realmente um lindo gesto por parte dos alunos. E mudando de assunto, olha só, um americano celebrou os 70 anos de uma forma bem diferente do que poucos podem dizer que fizeram. O aniversário do astronauta começou durante o seu retorno da Estação Espacial Internacional. Vamos ver. Uma reunião discreta com familiares e amigos costuma ser a maneira como muitas pessoas comemoram o aniversário de 70 anos. Mas no caso de Tom Petty, as celebrações foram um pouco diferentes. O astronauta mais velho em atividade da NASA se tornou septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de 7 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Uma nave Soyuz com 2 cosmonautas russos e um americano a bordo pousou no Cazaquistão no dia do aniversário de Petty. Os 3 passaram 220 dias no espaço desde que chegaram à ISS em setembro do ano passado. A Agência Espacial Americana celebrou o fato de Petty retornar à Terra no dia do aniversário do astronauta. Durante 7 meses, Tom Petty comandou pesquisas para melhorar a capacidade em órbita da impressão 3D, a tecnologia de tratamento de águas residuais, o cultivo de plantas e a gestão de um incêndio em microgravidade. O espaço é um dos últimos âmbitos de cooperação entre Estados Unidos e Rússia, no momento em que as relações entre Moscou e Washington enfrentam um dos períodos mais complicados devido à ofensiva russa na Ucrânia. Os brasileiros que trabalham em casa para empresas estrangeiras ganharam bem mais do que o normal no ano passado. É um mercado que está em constante crescimento, principalmente em um momento como este de guerra de tarifas, que também interfere no mercado de câmbio. Os salários de trabalhadores brasileiros que atuam de forma remota para empresas estrangeiras apresentaram um crescimento em 2024. Dados recentes apontam um aumento de 4% em comparação ao ano anterior, resultado de fatores econômicos e da consolidação do modelo remoto de trabalho. Entre os principais motivos para esse avanço está a valorização do dólar frente ao real, o que tem favorecido profissionais contratados por companhias internacionais. Como os pagamentos são realizados em moeda estrangeira, a conversão para a moeda local acaba proporcionando maior poder de compra. Além disso, o trabalho remoto permite que esses profissionais atuem em empresas sediadas fora do Brasil, mesmo residindo no país. A análise, que considerou profissionais de diferentes níveis e também levou em conta aspectos como inflação, desempenho individual e promoções funcionais. Esses fatores ajudam a compor o cenário do aumento salarial médio registrado. Especialistas destacam que esse movimento vem sendo impulsionado não apenas pela taxa de câmbio, mas também pela crescente aceitação do trabalho remoto como uma prática comum no mercado global. Isso tem ampliado as oportunidades para profissionais brasileiros se conectarem com empresas de diversos países, especialmente em setores como tecnologia, marketing digital e serviços especializados. Apesar do crescimento nos salários, algumas pesquisas revelam que a progressão salarial dos trabalhadores remotos pode ser de 5 a 7% mais lenta em comparação com os que atuam de forma presencial.
Isso indica que, embora o pagamento em dólar represente um benefício direto, o ritmo de crescimento na carreira pode ser mais gradual para quem está fora do ambiente físico das empresas. Ainda assim, a combinação entre remuneração em moeda forte e flexibilidade geográfica tem tornado o trabalho remoto uma alternativa cada vez mais atrativa, especialmente em um cenário globalizado em que as fronteiras profissionais se tornam menos rígidas. E mentir na hora de preencher o currículo é considerado uma fraude por muitos empregadores. Quem está procurando emprego precisa saber que não contar a verdade pode deixar a vaga para o próximo da fila. Uma consultoria de carreiras fez um levantamento sobre as 5 mentiras mais contadas nos currículos. Uma prática comum, mas que não é nem um pouco recomendada. Segundo especialistas, não é tão difícil descobrir quem está mentindo no currículo. Os recrutadores mais preparados procuram inconsistências quando avaliam o currículo e durante a avaliação do profissional que está sendo entrevistado. Ocupando o primeiro lugar do ranking está a mentira de inventar cargos anteriores ou até mesmo acrescentar funções nunca exercidas. A importância do cargo já é considerado desonestidade pelos recrutadores. Mentir sobre habilidades técnicas como Excel básico e outros, que você não sabe ou ainda não aprendeu, está em segundo lugar. E uma recomendação dos especialistas é que apague qualquer coisa relacionada a isso do currículo. Saber outros idiomas e ter facilidade de comunicação ocupa a terceira posição. Algumas pessoas sabem o básico de outros idiomas, como o inglês, mas colocam no currículo que são aptos para a língua. Acrescentar no currículo que você tem diversos certificados de cursos que não fazem diferença na sua trajetória de trabalho também é desonestidade. O ideal é adicionar no currículo apenas aquilo que vá fazer diferença na hora do recrutador observar o seu perfil. Até na demissão também deve ter honestidade. Por último, mas não menos importante, mentir sobre o que aconteceu para você ter sido desligado de outra empresa também pode ser considerado de má-fé pelo recrutador na hora da seleção. Prezar pela credibilidade pode ser o bem mais precioso de quem está em busca de emprego. A mentira pode te acompanhar até em outras entrevistas e, uma hora, pode conflitar com a verdade. A ausência de habilidades pode prejudicar o processo seletivo, mas, segundo os especialistas, a vontade de aprender e de fazer acontecer também contam na hora de escolher alguém. E olha só, uma disfunção ainda incomoda muita gente. É a lipodistrofia, que faz com que as pessoas se alimentem sem parar, mas não engordem. Apesar dos avanços no tratamento do HIV nas últimas décadas, um novo desafio tem afetado diretamente a qualidade de vida das pessoas que convivem com o vírus. A lipodistrofia, a condição que altera a distribuição da gordura corporal, que se tornou um dos efeitos colaterais mais temidos por quem usa os antirretrovirais e muitas das vezes uma barreira para dar continuidade ao tratamento. O quadro pode se manifestar de 3 formas. Na lipoatrofia, a perda de gordura em regiões como rosto, braços, pernas e glúteos, o que dá à pele um aspecto mais marcado e ressalta veias e os ossos. Já a liporipertrofia envolve o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, costas, mamas e pescoço. A forma mista combina os 2 tipos de alteração. Essas mudanças físicas não são apenas estéticas. Elas podem gerar estigmas sociais, constrangimento e até depressão. De acordo com especialistas, muitos pacientes abandonam o uso dos antirretrovirais com medo de desenvolver o problema, o que representa um risco grave. A interrupção do tratamento pode levar ao aumento da carga viral, à resistência aos medicamentos e ao avanço da imunodeficiência. Embora, historicamente, a lipodistrofia tenha recebido menos atenção dos infectologistas, cujo foco era o controle da infecção, essa realidade vem mudando. Segundo o médico Márcio Vardi, que participou da formulação de diretrizes do SUS sobre o tema, cresce entre os profissionais a preocupação com a qualidade de vida do paciente como um todo, e não apenas com os exames laboratoriais. Com isso, indicações para intervenções cirúrgicas corretivas também têm aumentado. A boa notícia é que é possível prevenir e, em alguns casos, reverter os efeitos da lipodistrofia. A prática regular de exercícios físicos é uma das principais recomendações. Ela ajuda no controle do peso, melhora o tônus muscular e pode atenuar as alterações no corpo. Além disso, existem opções de tratamento clínico e cirúrgico para os casos mais severos. A lipodistrofia não atinge apenas quem está em tratamento. O próprio HIV e fatores genéticos também estão envolvidos no surgimento da síndrome. Por isso,
Acompanhamento médico contínuo e uma abordagem integrada da saúde física e emocional são fundamentais. Mais do que sobreviver ao HIV, é preciso garantir que quem vive com o vírus também tenha bem-estar e dignidade. Agora vamos falar de esportes. E olha só, uma corrida na escola viralizou e deu o que falar no mundo todo. Porém, essa corrida não foi entre as crianças, ela foi uma competição entre os pais. Porém, o que ninguém imaginava é que teria uma tricampeã olímpica na disputa. A tricampeã olímpica de atletismo, Shelly Ann, de 38 anos de idade, participou de uma corrida de pais na escola de seu filho. E se enganou quem achou que ela iria facilitar. A jamaicana viralizou nas redes sociais após competir como se estivesse nas Olimpíadas e deixando os outros pais totalmente para trás ao vencer a prova com uma grande vantagem em questão de segundos. E a sua especialidade é justamente as provas mais curtas. A atleta conquistou 3 medalhas olímpicas de ouro, 2 na prova dos 100 metros em Pequim 2008 e Londres 2012, e uma no revezamento de 100 metros em Tóquio 2020. Shelly Ann também conquistou na carreira 4 medalhas de prata e uma de bronze. Nas últimas Olimpíadas em Paris 2024, a tricampeã olímpica sentiu uma lesão na coxa durante o aquecimento e desistiu de participar da prova dos 100 metros. E ainda falando de esportes, uma brasileira conseguiu um feito inédito no esporte mundial. A Rebeca Andrade venceu um prêmio que é considerado o Oscar do esporte e se tornou a primeira brasileira a conquistar o feito. O grande nome no prêmio Laurels para o Brasil foi também um grande nome brasileiro na última Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade. A ginasta ganhou um troféu na categoria Retorno do Ano e foi a primeira brasileira da história a vencer o prêmio conhecido como Oscar do Esporte. O troféu veio por conta das medalhas conquistadas nas Olimpíadas, quando Rebeca subiu no lugar mais alto do pódio na categoria solo, contra a maior ginasta de todos os tempos, Simone Biles. Além do ouro, Rebeca conquistou 2 pratas individuais e um bronze por equipes. E tudo isso foi depois de 3 cirurgias no joelho. Por toda a resiliência e volta por cima, Rebeca venceu o prêmio e cada vez mais vira uma lenda do esporte brasileiro e mundial. Essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo para você e até mais!